Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h24, voltamos com o primeiro jornal, depois desse boletim sobre as Olimpíadas com a Juliana Marques. Muito legal, hein? Muito legal. Então, fiquem ligados aqui na Prever FM que você vai ter todas as informações a respeito das Olimpíadas. Vamos conversar agora, está aqui já no estúdio o médico psiquiatra Dr. Ricardo Torresan. Dr. Ricardo, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, agradeço o convite, agradeço a todos os ouvintes. Doutor Ricardo, o que é a medicalização? Eu acho que é a pergunta inicial para a gente começar esse nosso bate-papo, né? Hoje a gente vê, né, um crescente, até por conta de divulgação em mídia, acesso, né, a mais informações, né, as redes sociais, a gente vê bastante questões relacionadas à saúde mental, né? E dessa forma uma busca muito grande das pessoas, às vezes, por cuidados, né? E dentro desses cuidados, os tratamentos farmacológicos, eles, né, servem a uma certa população que está realmente com quadros mais graves, mas há também uma banalização disso. Uhum. E como é que funciona tudo isso, doutor? A gente vê, né, cada vez mais, por exemplo, em algumas situações, como os casos hoje que estão virando moda, que nem a questão de déficit de atenção e hiperatividade, né, que é realmente uma coisa que existe, que prejudica a vida de algumas pessoas, mas que também essas medicações, às vezes, acabam sendo utilizados, né, desviados do seu uso como medidas de doping cognitivo para concursos, né, ou pessoas, né, buscando tratamentos e, às vezes, muitas vezes, sem ter um amparo profissional adequado, né, e problemas de sono hoje é uma questão muito, muito corrente, muito presente, né? E nem todo problema de sono ele vai ter, né, como linha de tratamento medicalizar isso. Isso traz consequências, né? Traz consequências para a saúde. E é um alerta, né? Porque isso aí tá correndo de forma quase que desenfreada, né, doutor? Tem os dois lados, né? A gente tem, na verdade, quando a gente olha dados científicos e a gente que está na prática, a gente vê muitos casos demorando para chegar em tratamento, não recebendo tratamentos adequados. Tem dados da Organização Mundial de Saúde mostrando que mais da metade dos casos hoje de depressão e ansiedade não estão sob tratamento. E, por outro lado, muitos casos em que as pessoas estão tendo acesso a medicações sem ter um diagnóstico correto. Pois é, sem uma orientação, sem ter passado por uma avaliação, uma consulta e tudo mais, né? Ou mesmo por supervisão, né? Entendi. E a gente está vendo recentemente uma mudança aí na classificação de uma medicação que é um indutor de sono para uma restrição maior de prescrição dela, uma mudança de categorização da sua receita, porque hoje a gente encontra até casos de dependência dessa medicação, coisa que a gente não observava com tanta frequência 10, 20 anos atrás. A depressão, ela mudou a forma de se avaliar, de se tratar uma depressão, ou de se... Muita gente fala, é frescura, depressão. Isso está mudando, doutor? Tem muito estigma ainda, questão de saúde mental, né? A gente conseguir separar, né, que é o nosso sofrimento normal. Vamos ter como exemplo uma situação recente, trágica, que foram as enchentes do Rio Grande do Sul. Foram equipes, né, junto com equipes de resgate, equipes de saúde mental, psiquiatras, psicólogos, além de uma rede toda organizada no país para atendimento remoto. A gente vê dados, né, como a gente tem de outras tragédias brasileiras, falando em taxas de sofrimento acima de 90% da população. É fácil da gente imaginar, né, o que essas pessoas passaram, né? Perderam seus bens, perderam suas casas, perderam pessoas queridas. Então, a gente sabe que situações dessa, ela trazem um grande impacto, assim como guerras, né, como comentei de outras tragédias brasileiras, Brumadinho, Boate Kiss, Mariana. A gente tem dados de saúde mental e sabe que quando a gente passa por uma situação dessa, assim como a pandemia, a gente está sujeito, né, a poder desenvolver questões de saúde mental. Mas nem todo sofrimento leva ao desenvolvimento de um transtorno e a necessidade de um tratamento, seja ele medicamentoso, que não é a única opção de tratamento. A gente tem outras formas de tratamento, como primeira linha, como psicoterapia. E além do que, mudanças de estilo de vida, elas também impactam nossa saúde mental de forma positiva. Entendi. E quais são os critérios para identificar se um transtorno precisa da medicalização? Depende muito de cada quadro, né, na característica dos seus sintomas. Uma
questão, né, que a gente determina, assim, nem toda tristeza é depressão, nem toda ansiedade, né, ou preocupação é um transtorno ansioso, né? Eles têm critérios, né, que a gente vê determinados sintomas, e mais do que só a observação desses sintomas, a persistência deles, né? Independente de uma situação de vida que pode ter desencadeado, como a perda de um ente querido, um problema financeiro que eu passo, ou qualquer outro tipo de problema, vai nos fazer sentir essa né, uma mudança no nosso humor, uma mudança na nossa parte emocional. Mas algumas pessoas vão continuar persistindo, apresentando sintomas, né, como alterações de sono, de apetite, de sua vontade, da sua motivação, da sua energia, de uma forma autônoma, que isso vai continuar caminhando, independente que essa questão que desencadeou possa ter se resolvido ou possa ter passado, né, após um tempo, né, essa fronteira entre o luto normal, por exemplo, e o desenvolvimento de depressão. A perda de uma pessoa querida é um dos fatores, né, muito importantes para desenvolver uma depressão, mas nem todos que passam por luto vão desenvolver um quadro depressivo. E ela começa a afetar a nossa vida, né? Ela começa a afetar nosso dia a dia, nosso funcionamento, causando um sofrimento significativo. Esse é o ponto em que a gente deve buscar a ajuda de um profissional de saúde. E você mencionou a ansiedade. Vem aumentando os transtornos relacionados à ansiedade nos dias de hoje? A gente identifica mais, né? Essa é uma questão, assim como outras condições de saúde, né? A gente aumentou os números de serviços, o acesso à saúde e esse acesso à informação, né? Então, hoje a gente vê muitas informações, né? E um acesso fácil através da internet, das redes sociais. E as pessoas comentam muito sobre essas questões. Isso tem um lado positivo de ajudar, mas tem um lado cuidadoso, que às vezes é uma banalização do nosso sofrimento, né? Como falei, ansiedade, o Brasil é o país campeão no mundo, eles falam em transtornos de ansiedade, mas essas prevalências, elas não sofrem uma modificação tão intensa quando a gente vê os dados epidemiológicos das últimas décadas, assim. Elas são presentes, a gente identifica mais, mas elas sempre existiram. E a gente sabe que com o alcance da internet hoje em dia, muita gente procura se autodiagnosticar para várias doenças, para vários problemas de saúde, né? Buscam as respostas na internet. E hoje em dia, particularmente com veículos como o TikTok, por exemplo, as pessoas vinculam vídeos, né? Se você é assim, se você se comporta dessa maneira, provavelmente você tem TDAH, coisas do tipo. Como lidar com esse tipo de, não do autodiagnóstico, mas dessa identificação das pessoas com um vídeo desse, por exemplo, em que ela acaba se identificando com algumas daqueles sintomas, digamos assim, né? E se autodiagnosticando e não procurando uma ajuda. É natural que a gente espere que se identifique, porque grande parte desses sentimentos, desses sinais, eles são presentes e normais à maioria das pessoas, né? A gente ficar ansioso antes de uma prova de vestibular, um jovem, é normal, né? Mas uma parte desses jovens já sentiu ansiedade independente dessa prova de vestibular, para outras situações de vida, para suas provas normais de escola, né? Para outras questões que acontecem. E essa é a grande diferenciação. Então a gente vê, na verdade, nessa questão, né, escalas, né, que eles colocam, testes para as pessoas tentarem se identificar. Só que ali é uma fração de um recorte de coisas que vão estar em todas as pessoas em um determinado tempo, mas essa fronteira que eu falei, aquilo volta a uma normalidade, passado uma situação, um período, enquanto outros vão continuar apresentando aquilo de uma forma persistente. Sem o acesso de um profissional de saúde, sem uma avaliação cuidadosa, a gente não vai conseguir ter essa identificação de quem realmente vai precisar de algum tipo de cuidado. Doutor, como é que se identifica um transtorno, né? Hoje as famílias, né, cada um tem o seu mundinho à parte, né? E como é que a gente consegue identificar que alguém está passando por um transtorno e está precisando de ajuda? Percebendo que a gente, né, mudanças no comportamento dessa pessoa, no dia a dia dela, né? A gente começa a ver sinais desse sofrimento através, às vezes, de uma retração dessa pessoa, de um isolamento,
de uma diminuição das atividades dela, ou de um sofrimento, uma aflição muito grande, no caso da ansiedade, de uma forma persistente para todas as coisas que vão acontecendo, e aquilo não vai passando. A grande fronteira, mais do que aquilo que a gente sente, é a persistência desses sinais ao longo do tempo, né? E à medida que a gente vai vendo isso também interferir na qualidade do trabalho dela, na qualidade das relações dela, isso é o sinal de alerta para a gente tentar buscar um profissional de saúde. Sempre existe um motivo por trás de todo o transtorno? Uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, para os alunos lá na faculdade, para os residentes, é assim: se eu jogar uma folha de papel sobre você, ela não vai te machucar. Mas se eu jogar uma pedra subindo numa escada, ela com certeza vai te machucar e você não vai ter dúvida de buscar uma ajuda porque caiu essa pedra. Entendi. E a gente tem essa questão relacionada aos acontecimentos de vida que eles nos afetam, né? Como falei, perder alguém querido, passar por um problema financeiro, por alguma dificuldade na vida, isso nos causa um impacto, né? Mas se isso vai chegar a levar um transtorno mental, vai depender da evolução daquilo que a pessoa está sentindo, né? Hoje a gente vê nessa questão desses testes, e testes psicológicos que nos auxiliam muito em pesquisa, mas a gente não tem para os diagnósticos dos transtornos mentais nenhum tipo de exame, de sangue, de imagem, que hoje corrobore. O diagnóstico é clínico, né? Eu preciso de um profissional de saúde para fazer esse diagnóstico. Então a aplicação desses testes, eles têm pouco valor assim do ponto de vista de eu só passar por ele, né? Ele vai ter outras importâncias, como uma pesquisa, às vezes auxiliando num diagnóstico, né? Então só o profissional de saúde vai estar capacitado a conseguir identificar, fazer um diagnóstico correto e isso levar a uma medida de cuidado. A gente pode ter medidas de cuidado para questões às vezes temporárias, né? E isso pode envolver mudanças no nosso estilo de vida. Isso também impacta a nossa saúde mental. Nossa alimentação, praticar atividade física, como outras questões no nosso estilo de vida. Entendi. E como a psicoterapia, por exemplo, pode contribuir com o tratamento feito por medicamentos, em um caso de transtorno? Olha, vou pegar a depressão e a ansiedade, que são os dois mais prevalentes transtornos mentais, né? A psicoterapia ela pode ter um papel curativo de tratamento e ela é primeira linha de tratamento, assim como os medicamentos. Então elas têm resultados semelhantes, né, na nossa prática, nos trabalhos científicos que a gente observa. E ela também tem uma função não só de tratamento, mas também, eu falo muito que fazer psicoterapia é a academia da nossa mente. A gente poder se conhecer, saber como a gente reage aos acontecimentos de vida, isso nos dá ferramentas para lidar com as questões que vão acontecer ao longo da nossa vida. Então ela tem um papel preventivo de promover saúde mental, além de um papel importante de tratamento. E é interessante que algumas famílias, inclusive, né, tanto a mãe, o pai, o filho, a filha, fazem hoje a psicoterapia. Isso é bastante importante e a gente percebe, eu conheço alguns amigos que mudaram, inclusive, o seu comportamento e o seu jeito de ver a vida. Às vezes aquele problema não era tão cabeludo como se apresentava, né, doutor? Ela nos fornece ferramentas, né? Ferramentas para lidar com o sofrimento. Da mesma forma que a gente está sujeito, né, que nem eu falei do papel ou da pedra, a ter, né, um acidente, um trauma, a vida ela vai trazer eventos durante ao longo de todos os anos da nossa vida. Então é muito difícil que a gente não passe por sofrimento, né? Difícil a gente encontrar alguém que nunca passou por uma adversidade. E poder ter, né, um cuidado, a gente falar mais sobre saúde mental, porque era uma coisa que ainda tem estigma, e esse estigma foi muito maior, né? Era proibido, né, se falar em depressão e ansiedade, era, né, colocado como uma frescura, como uma falta de fé ou uma falta de capacidade individual, e a gente sabe que isso não acontece, né? A gente sabe que quando a gente vê que nem essas situações de grande magnitude, como as guerras, a própria pandemia, às vezes vê as taxas desse adoecimento subirem enormemente, né? Que nem essa situação da tragédia do Sul é uma coisa de você comparar, jogar alguém de um terceiro, quarto andar. Você vai estudar aquele que sai de uma situação dessa ilesa, porque não é o esperado. Entendi. Você acredita que a pandemia mudou esse cenário dos transtornos mentais?
A gente identifica isso nos dados epidemiológicos. Já era uma coisa, na verdade, até no início da pandemia, alertado pela Organização Mundial de Saúde, que os países deveriam estruturar os serviços de saúde mental, observar a questão de saúde mental, porque a gente já tinha previamente de outros eventos de grande magnitude mundial, a própria H1N1 em 2009, assim como guerras e outros momentos de pandemia como tiveram no começo do século passado, a experiência de um grande sofrimento e adoecimento mental da população em paralelo. E esses dados se mostraram verdadeiros nos últimos anos. Entrevista. 7h41, voltamos. Doutor, a síndrome do pânico também é um transtorno? Ele é um dos transtornos de ansiedade, né? Um dos mais intensos transtornos de ansiedade. O ataque de pânico é a nossa reação de ansiedade mais intensa. Imagina que seria a reação, que a gente pode ter isso de modo normal, né? Então, se eu passar por um assalto, se eu presenciar um acidente, se fugir um leão do zoológico, eu preciso ter uma reação de luta ou de fuga, de proteção. Essa descarga de adrenalina provoca muitos sintomas físicos, né, nesse ataque de pânico. Só que o ataque de pânico da síndrome do pânico é ter essa reação desproporcional e intensa num contexto que não tem nenhum risco ou perigo. Estou tomando banho, estou cozinhando, conversando com um amigo e de repente eu tenho toda a manifestação desse sintoma. Uma grande intensidade de sintomas físicos que gera um medo muito grande na pessoa de achar que ela está morrendo, tendo um ataque cardíaco, tendo um derrame, alguma outra coisa grave. E a partir daí a pessoa começa a ter medo de voltar a ter esse quadro. E começa a poder se restringir de fazer coisas por medo da volta dessas crises de pânico. Essa é a síndrome do pânico. E a gente tem, inclusive, atletas, atores, atrizes, né, que encerraram praticamente a carreira com medo de não serem felizes, de não decorar um texto, de não serem bem-sucedidos e também diagnosticado como síndrome do pânico, né? A gente tem, na verdade, e pode apresentar diversas manifestações, né? Então, além da síndrome do pânico, a gente pode ter o quadro de ansiedade generalizada, que é um quadro de ansiedade muito relacionado ao nosso dia a dia, as questões cotidianas, uma antecipação, aquela pessoa que sofre por antecedência. Entendi. E não desliga, não dorme bem, está sempre no amanhã, né? Esses quadros, eles ocorrem em conjunto muitas vezes. Saúde mental não escolhe, né? O seu nível de formação, o seu nível socioeconômico, se você é bem sucedido ou não, muitas pessoas estão sujeitas a isso. Esses casos de pessoas conhecidas, né, quando elas divulgam, é uma forma delas, né, comentarem sobre essa questão, ajudarem as pessoas a buscarem acesso a serviços de saúde, porque muitas vezes, e é uma coisa que a gente vê na nossa prática, as pessoas sofrem por anos até procurar uma ajuda. E em relação ao tratamento com medicamentos desses transtornos, o objetivo é que seja temporário? Sempre. A gente sempre tenta a busca por uma cura, por um uso temporário. E aí entra um pouco no que vocês comentaram e o que a gente vê, que muitas vezes não tem um segmento adequado ou um acesso mesmo a serviços de saúde, porque eles não são ainda em números suficientes, né? Profissionais especializados. Com os números que a gente tem hoje de depressão, ansiedade, ela é impossível que ela fique só a cargo de profissionais de saúde mental. Então, muitas vezes, os médicos gerais, especialistas de outras áreas, vão ser procurados pelos seus pacientes por essas questões e muitas vezes vão necessitar de cuidado por eles mesmos, né? Os casos mais severos, mais complicados, esses sim vão ficar a cargo de especialistas em saúde mental. Mas a coerência desse tratamento, ela precisa ter, principalmente nas primeiras manifestações da vida, a possibilidade da gente conseguir. 1/3 das pessoas a gente conseguiria tratar, esses dados são consistentes ao longo das décadas, a gente consegue tratar, retirar a medicação e nunca mais voltar a isso. 1/3 a gente consegue tratar, tem um período de manutenção depois da recuperação que precisa, que é necessário, a gente consegue reduzir, retirar, a pessoa fica bem, mas pode voltar a esse quadro num momento futuro de grande adversidade. E 1/3 vai necessitar de um tratamento de manutenção permanente, porque quando a gente tenta fazer uma redução, uma retirada, podem voltar os sintomas daquilo que a gente começou a tratar. No caso da família ou das pessoas próximas, né, das pessoas em tratamento ou não, né, no estar controlado ou não, a gente sabe que
numa crise as pessoas acabam respingando, né, os problemas nas pessoas próximas. Seria interessante que a rede de apoio dessa pessoa, né, ao redor, principalmente família, quando a gente fala de família, também tivessem acesso a um profissional e acompanhamento. Só isso? É parte fundamental desse cuidado, né? Eu, na minha prática, coloco muito esse espaço, não só de orientação para a pessoa, de dar informação correta e boas fontes para ela entender aquele processo que ela está passando, assim como suas famílias, e além do que acolher suas famílias. Porque é muito comum que isso afete todo o entorno dela, né? Uma pessoa, por exemplo, que está deprimida por conta do seu isolamento, da sua apatia, né, de poder prejudicar a sua capacidade de fazer suas coisas, seu trabalho, acaba afetando as pessoas. E as pessoas se sentem muito impotentes nas famílias. Né? Eu já vi muitas situações de depressão, família presenteando, tentando comprar uma viagem, e aquilo não consegue surtir o efeito, porque a pessoa não está bem. Então, ter esse espaço de apoio pelo profissional de saúde, também orientando a família a como acolher corretamente, como poder contribuir, é uma questão que também alivia sofrimento, né? Além de promover saúde. Doutor, as redes sociais, elas prejudicam a pessoa que não sabe usá-las de forma consciente? Porque em rede social, normalmente, é tudo uma maravilha, Todo né? mundo A tem a vida melhor viagem, perfeita. a vida perfeita e tudo mais. E a pessoa que tem ali a rede social e fica vendo aquilo tudo e ela não tem aquela realidade ou aquela pseudo-realidade, até que ponto isso interfere? Hoje a gente estuda o impacto dessa questão das redes sociais e do uso de redes sociais pelas pessoas. E a gente tem visto dados importantes, né? Não só a questão do conteúdo, mas às vezes o excesso de uso tem se mostrado cada vez mais uma coisa que pode prejudicar nossa saúde mental, nosso sono. Nosso sono. Né? Hoje tem uma especial preocupação da questão do acesso às crianças, aos jovens, né? Quando é o momento certo e correto deles, né, terem contato com essa questão da internet, das redes sociais. E hoje a gente tem visto até problemas das pessoas desenvolvendo praticamente como um vício, né, não só de jogos eletrônicos, mas também do uso de redes sociais. Pessoas que padecem como se fosse uma dependência de substância. Não conseguem ficar desligados, passam mal e têm manifestações físicas. Dorme com o celular embaixo do travesseiro. Sim, sofre, tem sintomas por privação, se estão num lugar sem conexão, se não podem ficar, aquilo, não conseguir ter uma medida desse uso e aquilo interferir, inclusive, né, no desempenho das suas atividades, porque você não consegue se concentrar, porque você não consegue largar. Então isso está cada vez tendo, né, outras questões aí que estão em alerta aí para a gente ter uma atenção maior. A gente percebe o seguinte, a semana passada, uma semana mais ou menos, nós tivemos um apagão em boa parte do mundo, né? E que foi sentido principalmente no início da madrugada, sendo que lá na Austrália o pessoal já estava voos cancelados, nos Estados Unidos, bancos, enfim. O que acontece com o ser humano hoje se ficar, vou falar 24 horas, exagerando, 24 horas sem internet e sem comunicação? A gente está cada vez mais dependente de tecnologia, né? Sistemas bancários. Hoje a tecnologia ela controla muito das coisas, né? A gente passa lá no hospital, a gente passou por questões recentes, por exemplo, de uma mudança de sistema, né? Do nosso prontuário e tudo mais. E foi uma pane essa transição, porque a gente ficou sem acesso, né? A pedidos de exame, onde a gente notifica. Então, cada vez mais o ser humano ele depende da tecnologia. A questão é como a gente está fazendo essa relação. Essa relação ela tem que ajudar, tem que ser uma ferramenta, né? Tem que ser uma coisa saudável e não uma coisa de uma necessidade. Mas essa dependência, como se livrar, né? Porque a gente está falando aqui, a rádio não existiria sem isso também, né? O mundo não existiria, é banco, como o doutor acabou de dizer, é banco, é o contato com os amigos, é o WhatsApp. Hoje em dia é praticamente impossível imaginar que um ser humano possa resistir sem a tecnologia. Admirável quem consiga isso, né? Eu conheci uma pessoa, não sei se ela continua, que ela não tinha celular, ela não tinha WhatsApp e ela era uma pessoa normal. Sim, com certeza. A gente viveu assim até poucos Claro. anos atrás. Né? Ela tem um lado muito positivo, né? que a tecnologia nos trouxe, né? Por exemplo, da questão da rádio, quão ampliou o público que vocês conseguem atingir, quanto isso é positivo. Mas para tudo tem dois lados essa moeda. Né? Qual que é o ponto negativo disso? Né? Quão dependente a gente está disso?
Mas tem ainda, eu acredito que em muitos locais assim mais remotos, pessoas não só por preferência pessoal, mas que também não têm esse acesso. A questão é como a gente usar a tecnologia a nosso favor, né? E conseguir identificar seus riscos, né? Mitigar seus riscos e problemas. Na catástrofe climática no Rio Grande do Sul, sem internet, sem energia, o que funcionou muitas das vezes foi o famoso radinho de pilha. A comunicação, inclusive, do pessoal de defesa civil, bombeiros e tudo mais, as comunicações eram através das rádios pelo radinho de pilha. Sem internet, sem energia, o velho e bom radinho de pilha que funcionou. Temos nossas ferramentas ainda. Doutor, em relação aos estigmas sobre saúde mental, você falou muito sobre ansiedade, depressão. E como você vê os estigmas que tem sobre quadros psiquiátricos um pouco mais severos, como psicoses, que muitas vezes as pessoas chamam de loucura, enfim. Isso tem melhorado? As pessoas têm entendido mais? O que você percebe disso? Tem todo um movimento, né? Essa questão da divulgação não só por pessoas que passaram por questões dessa e às vezes até pessoas de destaque, né? Todos estamos sujeitos a poder ter algum tipo de quadro e às vezes podendo ser até um quadro grave. Nem todo quadro grave significa um comprometimento permanente para a vida toda, né? O transtorno bipolar é um exemplo, é uma das questões dos transtornos que eu trabalho lá na universidade, sou coordenador do ambulatório de transtornos bipolares. A pessoa tem, né, fases de mania, uma mudança muito acentuada, com comportamento podendo ficar agressivo, gastar demais, ficar muito sexualizado, muito falante, ter comportamentos assim muito graves e acentuados, né? Só que isso acontece em fases, em momentos, né? Então, a gente vê nos últimos tempos pessoas famosas falando sobre essa questão. Lembra da Demi Lovato, que é uma cantora que fala sempre sobre o seu transtorno bipolar, né? E quando a gente fala de psicoses, tem um filme muito conhecido, que é Uma Mente Brilhante, né? Do John Nash, que chegou a ganhar um Nobel de Matemática, né? E mesmo assim tinha um quadro tão grave como a esquizofrenia, né? E poder falar sobre isso, poder divulgar isso é uma forma de quebrar essa questão do estigma e da loucura, né? Que acontece que na história do ser humano essas questões elas sempre foram vistas assim como questões relacionadas a uma possessão ou a uma questão religiosa, né? E a gente tem dados assim para você ter uma ideia sobre depressão, sobre outros transtornos mentais, com mais de 3.000 anos iguais aos critérios que hoje a gente adota nas nossas classificações para fazer um diagnóstico. Então a gente sempre soube que isso aconteceu no ser humano. A questão era como isso era tratado e cuidado. E até algumas décadas atrás, apesar de já existirem tratamentos e serviços, eles eram diminutos e esse preconceito fazia com que muitas vezes as famílias escondessem essas pessoas com esses quadros mais graves. Hoje, aí é o lado positivo, né? A possibilidade de divulgação, de acesso à informação, o aumento dos serviços fizeram com que isso ajude nessa quebra de preconceito. Mas ele ainda existe e é esperado que isso ainda persista. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Em relação a vícios, existem pessoas mais propensas, por condições psicológicas, psiquiátricas, mais propensas a desenvolver vícios do que outras? Sim. Um aspecto que impacta as dependências é a própria genética, né? Por exemplo, um dado epidemiológico que a gente conhece, que um filho de um alcoolista, de um dependente de álcool, tem 4 vezes mais chance de desenvolver alcoolismo comparado a uma pessoa que não tem essa genética favorável. Além de outros fatores também que contribuem, né? O próprio ter algum outro quadro, como depressão, ansiedade, fobia social, que é uma timidez excessiva, que prejudica muito a pessoa, que ela sofre muito, são fatores que também contribuem para a pessoa, às vezes, buscar no uso de substância um alívio para aquele seu sofrimento. Isso, uma parte dessas pessoas vão caminhar para um uso crescente e esse uso atrapalhando sua própria vida, se tornando uma dependência, né? Passar por sofrimento é uma outra questão. Isso a gente viu na pandemia, isso
né, um aumento de consumo de álcool, drogas, cigarro, por conta do isolamento social, de todo o impacto emocional que causou a pandemia, principalmente no seu começo. Então, isso tudo contribui. Doutor, no encerramento já da nossa entrevista, o Sistema Único de Saúde está apto a atender casos de transtornos? Sim, a gente tem em Botucatu, né, uma rede fantástica, muito grande, com muitos aparelhos em saúde mental, como CAPS de álcool e drogas, o CAPS 1 da prefeitura. A gente tem o próprio serviço da Unesp, que é um serviço terceirizado, com ambulatórios especializados. As unidades de saúde, elas estão amparadas por um sistema de matriciamento de uma equipe mínima de saúde mental do município, além de outras ferramentas que eu acabei não citando. A gente tem uma rede grande e vasta no SUS. Botucatu se destaca, né, com vários aparelhos, mas tem isso, né, em todas as cidades, um acesso à saúde com possibilidade de encaminhamento para serviços especializados regionais. Dr. Ricardo Torresan, médico psiquiatra, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Com certeza vai ser convidado outras vezes. Muito obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia, eu agradeço a todos.